Queridos irmãos e irmãs, nós queremos fazer um itinerário durante esse tempo quaresmal. O tempo quaresmal, iniciado hoje na quarta-feira de cinzas, na nossa Santa Igreja, é esse tempo propício de prepararmos o nosso coração para vivermos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos dispor o nosso coração à graça de Deus neste tempo, para vivermos intensamente a Páscoa e colhermos os frutos de ressurreição durante o tempo pascal. Mas para isso é necessário abrirmos o nosso coração, abrirmos para ser tocado pela graça de Deus, revendo, irmãos e irmãs, as nossas atitudes, revendo aqui as nossas intenções, o mais profundo do nosso ser, a fim de que Deus seja o centro, de que Deus conduza todas as nossas intenções, todas as nossas atitudes. Por isso, por meio da Quaresma, a Igreja sempre nos oferece a prática do jejum, a prática da oração e da caridade, para deixarmos de sermos conduzidos pela lógica do mundo, para voltarmos o nosso coração para Deus, como nos pede a palavra do profeta Isaías. Voltai-vos o coração para Deus. Queremos então fazer um itinerário com você, por meio das nossas mídias sociais aqui do canal do YouTube, meditando todos os dias desse tempo quaresmal junto com Santo Tomás de Aquino e aprender dele, esse santo e doutor da Igreja, os seus ensinamentos para essa revisão de vida, para nos tornarmos mais próximos do coração de Jesus. E nesse primeiro dia, nessa quarta-feira de cinzas, que foi imposta sobre nossa cabeça as cinzas, lembrando da nossa condição, que necessitamos sempre da graça de Deus, porque somos pó, e ao pó hamos de voltar. Por isso, queridos irmãos e irmãs, meditamos hoje sobre a morte. Santo Tomás hoje nos pede que meditemos sobre a morte. A morte aqui, a morte provocada pelo pecado. O salário do pecado é a morte, é a nossa separação de Deus. Quando pecamos mortalmente, um pecado grave contra os 10 mandamentos, nossa alma se separa de Deus. E assim, necessitamos desse processo de reconciliação, de unir novamente o nosso coração com o de Cristo, sofrendo as suas dores, vivendo este tempo, a fim de que por meio dele alcançarmos a nossa redenção. Santo Tomás vai dizer assim: ora, o que é certo que antes de chegarmos àquela glória de impassibilidade e imortalidade que começou em Cristo e que por Cristo nos foi adquirida, nós devemos nos moldar segundo o padrão dos sofrimentos de Cristo. E, portanto, certo que a suscetibilidade de Cristo ao sofrimento deve permanecer conosco também por um tempo, como meio de chegarmos à impassibilidade da glória pelo caminho que Ele mesmo percorreu. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, nesta luta do dia a dia, devemos sofrer juntos com Cristo, morrer junto com Cristo, morrer pelas coisas do mundo, morrer para os nossos pecados, a fim de recebermos a glória por meio dele, por meio da sua encarnação, morte e ressurreição. Queremos, então, nesse primeiro dia da nossa meditação, reconhecer a nossa condição de necessitados da graça de Deus. É Ele que nos sustenta em seu amor e é Ele que nos garante a nossa salvação. Então, por isso, queridos irmãos e irmãs, voltemos o nosso olhar, o nosso coração para Deus, a fim de recebermos nele a sua graça e os seus benefícios para vivermos intensamente este processo de morte e de vida, de morte e de ressurreição, nos reconciliando com Deus neste tempo quaresmal, vivendo o seu perdão, vivendo o seu amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, por intercessão de Santo Tomás de Aquino, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.